orar, agradecer ao nosso Deus, mais um dia de vida, né? Nós sabemos estar aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, louvando e adorando esse Deus maravilhoso. Nós somos felizes, nós somos tudo de bom acontece na nossa vida. Muitas coisas acontecem, mas a gente tem tudo do bom e do melhor. A gente vê aí todos os países aí, a guerra, né? Muitas vidas no reino. Que Deus venha tocar no coração dessa nação, né? Que acalme essa guerra, acaba com isso. Vamos orar, agradecer a Deus, porque nós temos a mão de Deus, está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso Brasil. Que essa guerra não venha atingir o nosso país, né? E vamos ficar frente na presença do Senhor. Por mais que focam coisas negativas na nossa vida, nós temos que se fortalecer na presença de Deus. Nós não podemos olhar para as coisas do mundo, para o homem, o mundo, só queremos focar com as coisas ruins, com as angústias. E de repente, primeiro ele já apresenta coisas boas. A gente acha que é o melhor para tudo. Mas não. É aqui, na presença de Deus, como nós conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem outra volta, é somente Jesus. É Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá paz. O Espírito Santo de Deus nos carrega, nos fortalece cada dia mais. As dificuldades vêm, mas a gente supera tudo isso. Quantas dificuldades nós já passamos e nós superamos e estamos aqui. É como aquela tempestade que vem, que a gente fica com aquele medo, aqueles raios, aqueles ventania, tudo vem que a gente fica tremendo de medo. Mas passa a tempestade, as angústias vêm, mas tudo passa, porque nós temos a mão de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por tudo que tem feito, aliás, Deus do caminho. Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, Senhor, por tanto livramento que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, meu Pai. Derrama a tua glória nesse lugar, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Guarda essa igreja, meu Pai. Guarda, Senhor, o nosso país, meu Pai. Senhor, coloca a sua mão, Senhor, sobre essas vidas que estão sofrendo nesse país, nessa guerra, meu Pai. Que esses homens venham ter um coração de carne, um coração igual ao seu, Pai. Que a misericórdia de Deus saia sobre eles, meu Pai. Que apague, Senhor, essa chama da guerra do cristão, Senhor, nesse país, meu Pai. Senhor, nós somos agradecidos a Ti, Senhor. Nós somos soldados de Cristo, Pai. Nós estamos aqui e queremos fazer a Tua vontade, meu Deus. Por isso, Senhor, nos usa, nos capacita, meu Deus. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor em nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, igreja. Vamos adorar ao Rei dos Reis.
aquele irmão: você é livre? Pergunta para ele: você é livre? Porque eu sou livre. Aleluia. Nós aqui nessa noite somos livres do Senhor Jesus. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado, escravos do juízo. Mas Cristo, Ele morreu por mim e por você, para que Ele nos pudesse nos libertar do pecado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício. Porque hoje nós somos livres do Senhor Jesus. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da depressão, nós somos livres do medo, nós somos livres de doenças, de enfermidades, de problemas, de dificuldades. Porque quem está conosco é Cristo Jesus. Aleluia. Por isso, nessa noite eu queria que você fechasse os teus olhos e colocasse uma das suas mãos sobre o seu coração e louvasse com a gente esse louvor. Adore em espírito e em verdade. Nesse momento eu queria que você se desligasse daqui e elevasse sua alma até os céus, onde Cristo habita. Irmão, é Ele quem vai dar a tua salvação, é Ele quem vai dar a sua misericórdia, é Ele quem vai te curar, é Ele quem vai te salvar. Não se preocupe com a pessoa que está atrás de você, que está do seu lado. Louve ao Senhor Jesus nessa noite.
Deus está indo. Nós não estamos aqui só para nós, não. Nós estamos aqui orando pelo universo inteiro. Amém. Para todos sempre, para sempre. Amém. 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 Então, se você preparou sua oferta, seu dízimo, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Se você não vai ofertar também, se coloque de pé em nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Põe a sua oferta, seu dízimo para o alto. Vamos orar juntos. Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez, pela sua oportunidade de Senhor Deus, estarmos aqui, Senhor, com o nosso dízimo para fazer oferta, meu Pai. O Senhor é o Deus do ouro, o Deus da prata, Senhor. O Senhor é o Deus de honra, o mesmo Deus de hoje, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que você tem feito por nós. Abençoa, meu Pai, cada serviço, cada ofertante. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam ofertar, Senhor. Abre a janela do céu, derrama a chuva de bênção sobre a nossa igreja, sobre os seus filhos, sobre a nossa família, sobre o nosso céu, meu Pai, sobre o nosso pastor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Sentimento mais precioso e vem o nosso Senhor, meu amor, só Deus já promessa Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aplauda o Senhor com mais força, aplauda o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus maravilhoso. Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: que bom que você veio. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Hoje nós estamos aqui recebendo duas pessoas que estão nos visitando aqui na igreja pela primeira vez. Levanta sua mão. É o teu nome? Aliás, nós temos 3 pessoas, né? Vou começar aqui pela frente. Aqui. A primeira aqui, Ana Beatriz. Isso, né? Ana Beatriz. Glórias a Deus, Ana Beatriz. Ana Beatriz tem 15 anos, hein? Parece uma moça de 20 anos, né? Tem 15 anos. Agora, a de trás, Milena. Glórias a Deus, seja bem-vinda, Milena. Jonathan, glórias a Deus, sejam bem-vindos. A Milena é filha da Silene, glórias a Deus pela tua vida. Silene está aqui com a gente, glórias a Deus. A Geni não pôde vir, ficou em casa, está com visita, mas amém. Glórias a Deus. Temos aí muitas pessoas também nos acompanhando pelo Facebook. Não vou citar o nome, porque eu posso deixar de falar algum nome que está aí nos assistindo. Mas glórias a Deus pela sua vida, que está aí nos acompanhando também pelo nosso canal do Facebook. E eu gostaria de levantar agora um clamor pela vida da Toninha. Ela tá no hospital, ela não passou muito bem, está com pedra na vesícula, e ela está no hospital sendo medicada, está fazendo alguns exames. Então, eu gostaria que a igreja, neste momento, nós orássemos pela vida da Toninha, orássemos também pela vida da Janaína, que
está com uma alergia, né, no corpo. Vamos orar pela Dona Maria também. Por você que está com algum tipo de enfermidade, alguém que não pôde vir também por causa do problema. Zé Ferino também, vamos orar pela vida do Zé Ferino. A Luísa também. O pai da Renata, que também estava, não sei, deve estar internado ainda. Amém? Marcelo. Amém. Vamos estar orando então por essas pessoas que estão enfermas. Amém? Então, gostaria que você orasse juntamente comigo neste momento. Como igreja, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor cada vida, Senhor, da nossa igreja, cada membro desta igreja, Senhor. Pessoas que nós conhecemos, amigos, parentes, que estão enfermos, ó Pai. Senhor, visite cada um deles, meu Pai, lá no hospital, no leito de cama, onde eles estiverem, Pai. Toca na vida de cada um deles, meu Pai. Ministra a tua cura, derrama a tua unção de cura sobre a vida deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Remove toda enfermidade, toda infecção, toda dor, toda inflamação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, toda alergia, Senhor. Toca nestas vidas, meu Pai. Cura elas, ó Pai, que toda enfermidade retroceda, que cesse agora. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre cada uma delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pode sentar. Nós vamos compartilhar a palavra que está em Mateus capítulo 4. Vou ler do verso 18 ao 20. Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 20 na NVI. Eu quero falar sobre a vida de uma pessoa conhecida. A palavra que nós conhecemos, um discípulo de Jesus. Mas é um homem comum. É um homem comum como nós. Muitas vezes a gente pensa que para Deus nos usar, para Deus usar a minha vida, eu preciso ser aquela pessoa extremamente santa. Eu preciso ser aquela pessoa diferente do que eu sou hoje. Preciso melhorar muito para Deus usar a minha vida. Quem sou eu para Deus usar a minha vida? Muitas vezes nós colocamos impedimentos no agir de Deus sobre as nossas vidas. Nós achamos que nós não somos capazes, que nós não somos pessoas perfeitas. Para mim ser usado eu tenho que ser perfeito. Mas aqui nós vamos ver a história de um homem que era como nós, como eu e você, mas que Deus usou a vida dele tremendamente. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, a palavra do Senhor diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Amém. Eu quero que você feche seus olhos, quero fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, venha penetrar no nosso coração nesta noite, nos trazendo transformação de vida, nos trazendo um renovo, uma mudança no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Que nós venhamos ser alimentados, meu Pai, no nosso espírito, através do pão que nos alimenta, que é a tua palavra, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. O tema desta mensagem: a presença do Espírito Santo nos leva a um nível maior. Amém? Domingo passado eu preguei justamente sobre esta palavra, sobre a pesca milagrosa, mas eu preguei em Lucas capítulo 5. E agora estou em Mateus capítulo 4, que aqui fala da pesca milagrosa, de como Pedro e André foram chamados, no momento que Jesus teve um encontro com eles ali no mar da Galileia, e aqui está de uma forma mais resumida. Mas em cima deste texto, eu quero falar sobre a vida de um homem chamado Pedro. Aqui, Jesus ele chama Pedro e André, seu irmão, para segui-lo,
para seguir Jesus. Pedro, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Dos 12, um dos mais próximos foi Pedro. E a vida de Pedro é um exemplo poderoso de como a graça de Deus pode transformar uma pessoa. A graça do Senhor. Pedro, ele era um homem comum. Pedro, ele era um homem como nós hoje. Era um homem que trabalhava, estava ali trabalhando, pescando, era um pescador no seu dia a dia. Mas a sua jornada com Jesus nos mostra que a graça pode nos restaurar, pode nos fazer em novas criaturas, como Pedro foi transformado. Um homem pecador, um homem que não tinha estudo, um homem que não era o homem mais sábio ali daquela época, não era o mais religioso ali daquela época, mas Jesus, quando teve o encontro com Pedro, Jesus chama Pedro para segui-lo. Ele aceita o chamado de Jesus. Ele aceita, como nós, um dia também, aceitamos o chamado de Jesus. Um dia nós tivemos um encontro com Jesus, e Jesus nos chamou. E hoje, nós nos encontramos aqui, reunidos como a igreja do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui. Viemos aqui no culto para adorar ao Senhor, para adorar ao Senhor Jesus, para louvar ao Senhor Jesus, para ouvir a palavra, nos alimentar da palavra do Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor sempre derrama sobre as nossas vidas. Todas as vezes que a igreja se reúne, o Senhor derrama a sua glória, o seu poder, a sua unção sobre as nossas vidas. E nós saímos aqui cheios da presença do Senhor. Agora, quem era Pedro? Quem era esse homem chamado Pedro? Eu separei aqui 5 pontos para falar sobre Pedro. E o primeiro ponto, Pedro pecador. Lucas 5:8, na NVI. Lucas capítulo 5, verso 8. Porque muitas vezes a gente acha que Jesus chamou os seus discípulos, mas chamou os melhores homens, os mais santos, os mais puros. E aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele chama um pecador. Lucas 5:8 diz assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Amém? Pedro tinha acabado de ver ali o milagre. Jesus entrou no seu barco. Jesus fala para Pedro: volta para o mar, lança a sua rede. Pedro já havia lançado a sua rede a noite toda e não tinha pescado nada. Já havia amanhecido o dia, já estava guardando as suas redes. Mas aí Jesus entra no seu barco. E Jesus fala para ele: volta para o mar, lança a rede. E aí Pedro volta, ele fala para Jesus: trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. Ele foi obediente à palavra de Jesus. Voltou para o mar, lançou a rede, e aí ele viu o milagre acontecer. Ele encheu o seu barco de peixe. Era tanto peixe que as redes estavam se rasgando. Teve que chamar o outro barco. Encheu 2 barcos. E ali, Pedro, diante daquele milagre, ele se vê um homem pecador diante de Jesus. Ele vê o pecado nele. Ele olha para ele. Ele se sente constrangido diante de Cristo, diante da glória do Senhor. A glória do Senhor nos constrange. A presença de Deus nos constrange. A presença de Deus mostra para nós quem nós somos. E Pedro viu que ele era um homem pecador e fala para Jesus: afaste-se de mim, porque sou um homem cheio de pecado. E assim como Pedro, nós também estávamos vivendo uma vida de pecado. Nós também estávamos
vivendo esta vida como Pedro também vivia. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós estávamos em trevas. Mas Jesus, Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz. Nós somos resgatados, como Pedro também foi resgatado. Deus nos resgatou para a sua presença, para nos usar, como Ele também usou a vida de Pedro. Segundo ponto, Pedro carnal. Mateus 16, 23. Na versão transformadora. Pedro carnal. Pedro também era um homem, além de pecador, ele era um homem carnal. Mateus 16, 23. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Aqui, nesta passagem, Jesus, ele está falando para os seus discípulos que ele deveria voltar para Jerusalém e que ele deveria ser preso. E ele seria julgado, condenado e crucificado. Iria morrer na cruz. Mas que no terceiro dia, ele iria ressuscitar. Porque Jesus veio a esta terra com uma missão de morrer pela humanidade, de morrer numa cruz, por mim e por você. Mas Pedro, ele era um homem que tinha uma visão carnal. Pedro não estava entendendo aquilo que Jesus estava falando. Ele não estava entendendo nada, porque ele estava olhando com os olhos carnais, não com os olhos espirituais. E aí ele fala para Jesus... Não, ele chama Jesus para o canto, para o ladinho ali, a parte, e fala: Jesus, não, nós não vamos permitir isso, não, você não pode voltar para Jerusalém, Deus não pode permitir que isso aconteça. E aí Jesus fala para ele: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano, porque Pedro estava ainda com um olhar humano para as coisas, e não com um olhar sobrenatural, um olhar espiritual. Agora, quantas vezes nós também andamos com uma visão carnal das coisas que nos cercam? Quantas vezes você olha para as coisas e você fala: não vai dar. Olha, essa pessoa, estou orando por ela, estou orando tanto, mas essa pessoa não vai para a igreja. Estou chamando, convidando para ir para o encontro. Essa pessoa... Eu acredito que ela não vai para este encontro. Duvido esta pessoa ir para o encontro. Porque esta pessoa é assim, é assada, jamais ela vai querer participar do encontro, jamais ela vai querer vir para a célula, vir para Jesus, vir para a igreja. Eu acho que não tem jeito. A minha situação hoje está difícil. Olha, eu estou com um problema, mas eu não vejo solução para este meu problema. Não vejo uma porta aberta. Eu acho que, olha... não sei o que vai ser de mim. E aí vai. A visão carnal vai olhando para as circunstâncias e você só vai profetizando derrota na sua vida. Em cima de uma enfermidade, em cima de um problema, é no trabalho, é em casa, é em tantas coisas. É na igreja, é na tua célula. Você às vezes olha para a tua célula e você acha que ele não vai crescer, não vai romper, não vai vir ninguém para a tua célula. Está difícil. Porque está olhando com um olhar carnal. Com um olhar carnal. E muitas coisas para nós são impossíveis mesmo. É impossível. Mas quando nós olhamos com um olhar espiritual, nós começamos a enxergar o agir de Deus. Aquilo que para nós é impossível, para Deus não é impossível. Aquilo que para mim não tem jeito, aquilo que para mim não tem solução, mas para Deus há uma solução. Para Deus tem como uma vida ser transformada através do Senhor, através da graça do Senhor,
Vidas são alcançadas, vidas são salvas, vidas são restauradas, vidas são libertas, vidas são curadas. Através da graça do Senhor. Nós não podemos fazer nada, não fazemos nada. Mas o Senhor Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós precisamos mudar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso olhar para as circunstâncias que nos cercam e olhar com um olhar de vitória. Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se você olhar para você, tem coisas que você não vai fazer mesmo. Mas quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para o alto, é de lá que virá a nossa vitória, a nossa glória, vem do alto. Amém? Terceiro ponto. Pedro nega Jesus. Mateus 26, versos 7:3, 7:4 e 7:5, na versão transformadora. Aqui, Pedro negacionista. Nós vamos ver aqui Pedro negar Jesus. E olha só o que diz aqui, verso 7:3. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Verso 7:4. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Aqui nós vemos Pedro negar Jesus 3 vezes. Aqui, eu li aqui, a 3ª vez que ele negou. Mas antes ele nega Jesus 2 vezes. Chega uma mulher para Pedro e fala: você é um deles. E Pedro fala: não, eu não sou não. E ele sai dali. Aí uma outra mulher vem até ele e fala: não, você é um deles. E aí Pedro fala: não, eu não conheço esse homem. E aí pela 3ª vez, não, você parece, você tem um sotaque de Galileu, você é um deles. E Pedro ali, neste momento de fraqueza, nesse momento de falha, por medo de também ser preso e morrer, ser crucificado, ser morto, como passar por aquela situação que Jesus estava passando, por medo ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus antes de Jesus ser crucificado, cumprindo a profecia que Jesus tinha falado, que ele iria fazer isso, ele iria negar. Agora, quantas vezes nós também negamos Jesus? Quantas vezes nós já negamos Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes pessoas chegaram para você e falaram: vamos para a igreja hoje? E você fala: não, hoje não. Hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado. Hoje trabalhei muito, estou com sono. Tem que fazer janta, tem que lavar roupa, tem que passar roupa, tem que limpar a casa. Não, deixa para a semana que vem. Quantas vezes nós falamos não? E nós não estamos falando não para aquela pessoa, nós estamos falando não para Jesus. Estamos negando Jesus. Como se nós estivéssemos dizendo: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de Jesus na minha vida. Eu não preciso de Deus na minha vida. Vou ficar em casa, na minha zona de conforto, assistindo a minha televisão, assistindo o meu jogo, o meu futebol. É aqui que eu quero ficar, não preciso ir para a igreja. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes você convidou pessoas para ir na tua célula, para ir para a igreja, para ir para o encontro, pessoas que estão lá no mundo, que precisam de Cristo, estão lá no mundo precisando de Jesus. Só Jesus pode mudar esta vida, e você sabe disso, que Jesus pode mudar a vida dela, mas esta pessoa diz não, ela está dizendo: eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do seu Deus, eu não preciso
da igreja. Eu não preciso. A minha vida está ótima do jeito que está. Aí você olha para a vida da pessoa toda destruída, cheia de problemas, enfermidades, todo tipo de problema. E você querendo ajudar esta pessoa. E esta pessoa negando a Jesus. Pedro também negou Jesus. E negou, não foi só uma não, foi 3. 3 vezes. Quarto ponto. Pedro batizado com fogo. Aqui começa a verdadeira mudança daquele homem carnal, daquele homem pecador, daquele homem que tinha uma visão humana. Aqui começa a sua vida no Espírito. Atos capítulo 2, na NVI, Atos capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 4. Verso 1, Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado no 3º dia. Jesus já tinha subido aos céus. E aí ele fala para os seus discípulos: fiquem reunidos, juntos, em oração, porque eu vou enviar o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo. E ali, no 50º dia, no primeiro dia tinha 500 discípulos. No primeiro dia que eles se reuniram ali no cenáculo, todos os dias se reuniam ali para orar, como nós estamos aqui hoje. Mais ou menos 500 discípulos, quase 500 discípulos, no primeiro dia. E aí os dias foram indo, 10º, 20º, 30º, 40º, já não era mais 500, eram 120 discípulos. No 50º dia, estavam reunidos 120 discípulos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos unidos num só lugar. Estavam lá no cenáculo, reunidos como nós estamos aqui hoje. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia. No dia de Pentecostes, os discípulos que estavam ali reunidos naquele local, lá no cenáculo, eles recebem o batismo com fogo do Espírito Santo. E todos ali ficam cheios do Espírito Santo. A palavra diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E saíram daquele local, que era, o cenáculo era um local que ficava no primeiro andar. Tinha uma parte de baixo, ficava na parte de cima. Eles desceram. Isso era 9 horas da manhã. As pessoas que estavam ali, os judeus que estavam ali, as pessoas que estavam ali em Jerusalém, eles começaram a olhar para os discípulos ali que estavam orando em outras línguas, em várias línguas, e eles começaram a achar que eles estavam bêbados. 9 horas da manhã, esse povo aqui está todo embriagado. Eles estavam cheios do poder de Deus. E ali, Pedro, ele sai daquele local, e ele sai para fora da cidade de Jerusalém. E vamos para o 5º ponto. Pedro cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Vamos ler o verso 38 e o verso 41, na NVI. O verso 38 e depois o 41. Atos 2:38. Pedro ele sai ali do cenáculo, e aí vai para fora da cidade, sai por uma das portas, e ali
havia uma escadaria, e ali tinha uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. E Pedro começa a pregar para essas pessoas. Ele começa a pregar com ousadia, com autoridade, com intrepidez, cheio do Espírito. Verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Agora o verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Aqui nós vemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na vida de Pedro. Um homem pecador. Um homem que estava ali andando com Jesus, mas ainda estava na carne, não estava no Espírito. Um olhar carnal, olhando para as coisas de uma maneira humana. Um homem cheio de falhas. Um homem que negou Jesus. Mas, quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, quando ele fica cheio do Espírito Santo, ele se transforma de uma pessoa carnal em uma pessoa espiritual. E ali ele prega para uma multidão. E 3.000 pessoas são batizadas. 3.000 pessoas. Não eram 3, não era 30, não era 300, era 3.000 pessoas. Aqui nós vemos o poder de Deus. Agora, eu quero que você pense comigo. Como 3.000 pessoas são batizadas? Talvez você nunca pensou nisso, mas como que eles batizaram 3.000 pessoas ali? Tinha uma piscina lá? Tinha um rio? Tinha alguma coisa? Não tinha rio lá. Mas quando eu fui para Israel, eu pude, nessa escadaria, que existe lá, essa escadaria, um pedaço dessa escadaria, e ali eu pude entender essa passagem aqui. Nesse local, ali, é um local público, onde as pessoas iam lá para tomar banho. Um local público. As pessoas não tinham chuveiro em casa, como tem na tua casa. Não tinha chuveiro para tomar banho. E muitas delas eram viajantes. Jerusalém estava em festa. Muitas pessoas foram para Jerusalém e não, olha, eu não estou em casa, estou longe da minha casa. E agora? Eu preciso tomar um banho. Onde que eu vou tomar banho? Vamos lá no banheiro público. Mas era em céu aberto. Mas esse local era uma escada que descia. Tinha a escadaria e tinha uma escada que descia. E você descia aquelas escadas ali embaixo, era como se fosse uma banheira, cheia de água. E as pessoas tomavam banho ali. Era um lugar pequeno, estreito, mas cabia uma pessoa ali para tomar banho. E as pessoas que estavam em cima não via a pessoa lá embaixo tomando banho. Então ali eu pude entender como que eles batizaram essas pessoas. Essas pessoas foram batizadas nessas banheiras públicas, nesse local. 3.000 pessoas foram batizadas ali. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. E essa foi a sua primeira pregação. Ele pregou com autoridade. Pregou com ousadia. Ele teve ousadia. 3.000 pessoas se converteram, se batizaram, se tornaram cristãs. E nós vemos aqui Pedro cheio do Espírito Santo. Nós vemos um homem totalmente diferente. Pedro ele se torna um líder forte, um homem corajoso na igreja, que estava pregando a palavra com poder, realizando milagres em nome do Senhor Jesus. E esse mesmo Espírito quer nos capacitar. Esse mesmo Espírito quer capacitar a sua vida. Esse mesmo Espírito, ele quer derramar sobre você este fogo, esta glória. Este mesmo Espírito quer usar a sua vida. O Espírito Santo quer te usar. Em nome de Jesus. Ele quer usar a sua vida. Ele não quer que você seja mais essa mesma pessoa. Ele não quer que você seja mais uma pessoa carnal. O Espírito Santo quer que você seja transformado. Se torne uma pessoa espiritual. Com ousadia,
com autoridade, onde você vai falar. Mas não vai ser você que estará falando, o Espírito Santo estará falando através da sua boca. O Espírito Santo estará agindo através da sua vida. E eu quero que a igreja se coloque de pé neste momento. Eu quero que você se coloque de pé. Pedro, ele era um homem comum, com falhas e fraquezas, como nós, como eu, como você. Mas, quando Pedro teve esse encontro com o Senhor Jesus, esse encontro ali, no barco, foi o início da transformação de Pedro. E nós também tivemos o nosso início de transformação. Nós estamos sendo transformados. O Senhor está trabalhando na nossa vida. Essa obra não parou. Esta obra, ela continua. O Espírito Santo continua trabalhando em nossas vidas. E Pedro, ele foi dirigido pelo Espírito Santo em todo o seu ministério. E da mesma maneira como Pedro foi dirigido, o Senhor também quer que nós venhamos ser dirigidos através do Espírito Santo. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você, neste momento, eu quero que você apresente a tua vida ao Senhor. Eu quero que você comece a orar ao Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a falar para o Senhor Jesus, para que Ele venha derramar sobre a sua vida. Assim como derramou sobre a vida de Pedro, que Ele também venha derramar sobre a sua vida o poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha te encher o teu coração. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a falar, comece a pedir para que o Espírito Santo venha te encher neste momento. Que Ele venha encher a sua vida, encher a sua mente, o seu coração. Que Ele venha transformar a tua vida, o teu ministério. Que você venha ser usado poderosamente através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha derramar sobre você fogo sobre a sua vida, assim como foi derramado no dia de Pentecostes sobre a vida dos discípulos. Que Ele também venha derramar sobre a sua vida, que Ele venha te encher com esta glória, que Ele venha mudar a sua forma de pensar, de falar, de ver as coisas. Aqui a sua visão não seja mais carnal, que venha ser uma visão espiritual. Comece a orar. Você que ora em língua, comece a orar em língua, comece a orar no Espírito, comece a clamar, comece a falar. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, derrama sobre a tua igreja a tua glória, a tua unção, Pai. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, Pai, cheios do teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser cheios, meu Pai, cheios da tua glória, Senhor. Que a tua glória venha sobre as nossas vidas, ó Pai. O Espírito Santo vai enchendo, Senhor, vai enchendo esses corações, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome. Só tu és santo, tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é santo, Pai. Derrama, Senhor, vai derramando, Senhor, vai derramando, Senhor, vai derramando, Senhor, vai derramando sobre nós, ó Pai. Vai derramando, ó Pai, a tua glória, vai derramando, Pai, vai derramando sobre nós. Espírito Santo de Deus, vai nos enchendo com o teu poder. Espírito Santo de Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos muito mais, Senhor. Nós queremos ser cheios da Tua glória, cheios da Tua presença. Espírito Santo de Deus, vai derramando, Senhor, a Tua glória, vai derramando sobre nós o Teu fogo. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor. Derrama o Teu fogo sobre a Tua igreja, Senhor. Vai derramando, Espírito Santo, vai derramando mais, Senhor. Nós queremos muito mais de Ti, Senhor. Nós queremos muito mais, Espírito Santo. Que o Senhor venha marcar o nosso coração. Marca com fogo, Senhor. Marca com fogo, Senhor. Nós queremos mais do Teu fogo, Senhor. Nós queremos mais da Tua glória. Nós queremos mais da Tua unção. Mais, Espírito Santo de Deus, vai nos enchendo, Senhor. Vai nos enchendo, Senhor. Vai nos enchendo, Espírito Santo de Deus. Vai derramando sobre nós a Tua glória. Vai derramando, Espírito Santo, mais da Tua glória. Mais da Tua glória. Mais da Tua unção. Mais do Teu poder. Mais, Espírito
Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus. Batiza a tua igreja, Senhor, batiza com fogo, nos batiza com fogo. Nós queremos ser batizados com fogo, nós queremos ser batizados com fogo do Espírito Santo, Pai. Vai derramando sobre nós, vai derramando sobre a tua igreja, vai derramando, Senhor, vai nos marcando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai enchendo, vai renovando a nossa mente, vai transformando o nosso coração, vai abrindo o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus. Mas nós queremos mais de Ti, nós queremos muito mais de Ti, Espírito Santo de Deus. Vai derramando sobre a tua igreja, vai derramando, Senhor, vai derramando o teu poder, vai derramando a tua glória, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre as nossas vidas, sopra sobre a tua igreja, vai soprando, Espírito Santo, vai soprando, Espírito Santo, vai soprando, Espírito Santo. Mais, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Espírito Santo.
Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor, só o Senhor, meu Pai, só o Senhor, meu Pai. Que toda glória seja para a Ti, Senhor. Glórias e glórias a Ti, glórias e glórias ao Teu santo nome, Senhor. Glórias e glórias a Ti, Senhor Jesus. Glórias a Ti, ó Pai. Só o Senhor, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso.
a Deus. Aleluia. Nosso Deus ele é maravilhoso. O nosso Deus ele é grandioso. Glória a Deus. Amém? Vou passar os nossos avisos aqui da semana, antes de nós estarmos encerrando o nosso culto. Amanhã, segunda-feira, nós vamos ter nossa oração aqui na igreja, tá bom? Eu estou fazendo uma reunião aqui na igreja a partir das 19 horas. Tá? Uma reunião para os líderes da igreja, para os líderes de treinamento e para os diáconos da igreja. Então, às 19 horas, nós estaremos aqui no prédio da igreja para esta reunião. Terça-feira, nós temos o nosso culto de Tadel, às 19h30. O culto de Tadel está sendo realizado lá em Ribeirão Pires. Nós estamos participando do Tadel na igreja de Ribeirão Pires. Então, 19h30, inicia o culto lá em Ribeirão. E nós estaremos indo para lá. Quarta-feira, nós temos 3 células. Temos a célula da Toninha, ou vai ser na casa da Toninha, ou na casa do Fabiano, às 20 horas. Temos a célula Augusto lá no Jardim Primavera, às 19h30. E temos a célula da Sueli lá em São Caetano. Nós estaremos lá essa semana, vamos estar lá com vocês. Quinta-feira temos o culto de oração, culto de cura e libertação. Cura e libertação aqui no prédio da igreja às 20 horas. Sexta-feira temos mais algumas células. Temos a célula na casa da Maria Neida às 19 horas. A célula da Bianca lá na casa da Sueli às 20 horas. A célula na casa da Neide às 20 horas, lá no Centro da Lídia. E a célula na casa da Nilde às 20 horas também, que é aqui na rua da igreja. Amém? E domingo nós teremos o nosso culto de ceia. Próximo domingo é o culto de ceia. Estejam todos presentes. Nós vamos estar participando da mesa do Senhor. É o culto mais importante para nós. Para você que é crente, para você que crê no Senhor Jesus, esse é o culto mais importante para nós. E você que é batizado nas águas, você pode estar participando conosco na ceia. Amém? Teremos alguns eventos no dia 5 de julho. Teremos o nosso arraiá aqui no prédio da nossa igreja às 19 horas. Inicia o nosso arraiá. Vou colocar essa semana no grupo das células o que cada um pode trazer. Eu vou fazer uma listinha. Aí você escolhe o que você quer trazer. Se não tiver nada naquela lista, mas eu queria trazer tal coisa, você pode trazer, inclui lá, tá bom? Então, dia 5 de julho, às 19 horas, teremos o nosso arraiá. No dia 19 de julho, teremos uma tarde de adoração. Então será aqui em Mauá, será lá em São Bernardo, na nossa igreja sede. Uma tarde de adoração, das 14 às 22 horas. Fica na Avenida Capitão Casa, 288, lá em São Bernardo. Quem quiser ir, a partir das 14 horas até as 22 horas. A igreja ela comprou o galpão do lado. Então, até onde é a igreja hoje, a igreja comprou o galpão do lado. E vai ser montado lá umas barracas de comida típica neste balcão do lado. E no prédio da igreja vai ser lá as nossas igrejas que tem o ministério de louvor, vão estar indo lá fazer o louvor lá. Tá? Então, dia 19 de julho. Em agosto, teremos nosso culto das mulheres, culto de mulheres, no dia 16 de agosto, às 20 horas, aqui no nosso prédio aqui. Está aqui em Mauá. A pastora que vem palestrando aqui vai ser a pastora Rosimeire, lá da igreja de Ribeirão Pires. E no dia 19, 20 e 21 de setembro será o nosso encontro com Deus. Amém? Então, setembro já está, parece que está longe, né? Mas logo está aí. Silene vai trabalhar com a gente lá, com a equipe. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A Júlia também, a Eliane também, em nome de Jesus. A Josi está querendo ir também, se o Rogério deixar ela lá, em nome de Jesus. Até ele aceita que ele trabalhar lá no encontro. Glórias a Deus.
avisos, teremos aí bastante coisa, né? Então vai passar rápido. Teremos aí em julho, teremos eventos, agosto e setembro. Amém? Vamos nos colocar de pé. No Arraiá, você pode convidar quem você quiser, tá? Para ir para o Arraiá, participar do Arraiá. Culto das mulheres, também, pode chamar. Sendo mulher, você pode convidar. Né? É culto das mulheres. O encontro também. Convide pessoas, tá? Algumas vezes a gente consegue levar muitas vidas, pessoas que estão precisando de Jesus, precisam ser transformados, precisam ser libertos, curados. Põe a mão no teu coração, quero orar pela igreja, quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela tua igreja. Eu oro pelos teus filhos, ó Pai, por todos que estão aqui presentes, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que não puderam vir hoje, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha derramar sobre as nossas vidas a tua paz, o teu amor, a tua alegria, o teu refrigério, Pai. Nos dê, Senhor, uma semana de vitória no lar, no trabalho, onde nós estivermos, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal e todo perigo, guardando a nossa entrada e a nossa saída, Pai. Abençoa a nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos, toda a nossa parentela, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos para frente, com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Todos dizem...